Graça e paz, estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje dia 29/7/2021, estamos começando mais um programa Palavra Viva para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana tivemos aí a participação de alguns irmãos em Cristo que aqui cooperaram com a gente, transmitindo uma palavra especial da parte de Deus, mas hoje vocês vão me ouvir. Hoje vocês vão me ouvir de novo. Quero transmitir uma palavra da parte de Deus para vocês, mas daqui a pouco. Mas primeiro vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você pode mandar a sua mensagem de participação aqui no nosso programa por meio do meu WhatsApp. Você pode mandar aí a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Você pode mandar a sua mensagem, nós estaremos observando, colocando o seu nome no nosso caderno de oração, intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, acreditando que o nosso Deus, Ele é fiel, poderoso para fazer grandes coisas por nós, em nós e através de nós. Então mande a sua mensagem, participe conosco, interaja, que nós queremos aqui bem te atender, queremos a sua participação. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos em seguida com a exposição da Palavra de Deus nesse dia frio aí, uma frente fria aí que está prometendo, mesmo durante o dia. O frio está muito grande e a noitinha não tem jeito, só debaixo das cobertas para a gente conseguir sobreviver. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387.
Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês um texto que eu já meditei com vocês, porém por outra perspectiva. E hoje eu quero meditar com vocês novamente nesse texto, porém compreendendo, entendendo esse texto um pouquinho mais de forma aprofundada. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 28. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 28. E o tema, o título da minha palavra nessa noite, a fim de meditarmos juntos, qual é o porquê da raça humana? Qual é o porquê da raça humana? Ou qual é o propósito da raça humana? Então, vamos ler o texto aí de Romanos capítulo 8 e o versículo de número 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Muito bem. Conta-se uma história que certo homem, numa floresta, começou a ver uma luz vindo à sua direção. E aí ele, curioso, também foi ao encontro dessa luz. Quando ele chegou próximo da luz, a luz se identificou e a luz era quem? Era Deus. Essa luz que ele viu lá no horizonte, quando se aproximou, se apresentou a ele e disse: Eu sou Deus. E aí Deus diz para ele: Olha, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito para a sua vida. E aquele homem falou assim: Tudo bem, o que o Senhor me pediu, o que o Senhor mandar, eu vou obedecer. E Deus disse para ele: Olha, você mora aí numa cabana, e você sabe que próximo à sua casa, lá próximo à sua cabana, tem uma rocha muito grande. E eu quero que você empurre essa rocha. Eu quero que você empurre essa rocha todos os dias. Aquele homem ouviu a palavra de Deus, a missão que Deus havia delegado. Ele falou: tudo bem, eu vou fazer assim como o Senhor está me pedindo. Voltou para sua casa e ele, dia após dia, começou a fazer aquilo que Deus havia lhe pedido para fazer. Começou a empurrar aquela rocha. Mas a grande verdade é que, mesmo ele usando toda a sua força, a rocha não se movia nem 1 centímetro sequer. E isso começou o quê? A desgastá-lo, isso começou a deixar cansado, porque ele não via resultados no seu trabalho, na sua missão. E aí quem que aparece? Aparece Satanás, aparece o diabo. E começa a questionar ele, fala assim: olha, você está fazendo um papel de bobo, você está fazendo um trabalho inútil.
Você vem aqui todo dia, empurra essa rocha, não move 1 centímetro, o que você está ganhando com isso? O negócio é separar, você desistir, você não fazer mais isso. E aí ele começou a pensar nas palavras de Satanás para ele, começou a olhar para aquilo, juntou com seus pensamentos, começou a ter frustração, e ele começou a ficar inquieto com aquela situação. Afinal de contas, vou continuar fazendo isso aqui para quê? Qual a finalidade de continuar? Se eu não estou atingindo o meu objetivo, não estou atingindo o meu alvo, eu não consigo arrastar a rocha. E ele falou assim, eu vou orar a Deus então e vamos ver o que Deus quer nesse negócio. E ele começou a orar a Deus pedindo a Deus resposta. Afinal de contas, se era para ele continuar fazendo aquilo ou não. E Deus ele decidiu responder a ele. E ele disse assim, mas vamos voltar à nossa conversa inicial. Quem disse para você que o meu propósito, que o meu objetivo era fazer você mover a rocha? Eu não disse para você mover a rocha. Eu disse para você empurrar a rocha. O meu objetivo não era retirar a rocha de onde ela está. Se eu quisesse fazer isso, era simples. Eu simplesmente dava um estalar de dedo, estava tudo resolvido. O meu propósito ao fazer você empurrar a rocha era fazer o quê? Tornar você o quê? Mais forte. Aí Deus olhou para aquele homem e falou assim, olhe para si mesmo. Os seus braços estão mais fortes. Suas pernas estão mais fortes. Seus ombros estão mais largos. Você agora se tornou um homem robusto, mais forte. Por quê? Porque o trabalho, a força que você empregou para empurrar aquela rocha te fortaleceu. Eu nunca quis que você tirasse ela daquele lugar. Não, eu queria que com a sua atitude, em você me obedecer, fazer aquilo que eu designei para que você fizesse, você se tornasse o quê? Mais forte. Você acha que está frustrado ao fazer isso. Você acha que não atingiu os seus objetivos, mas você atingiu. Porque você cumpriu a minha ordem. Você foi lá e empurrou a rocha. Mas nunca eu disse para você que a rocha sairia do lugar com a sua força. E aqui mora uma grande lição para nós começarmos a pensar aqui. Qual é o porquê da raça humana? Afinal de contas, qual é o propósito que Deus estabeleceu para a sua criação? Porque nós temos que entender os propósitos de Deus para nós. E falar de propósito nesses últimos dias parece até um assunto repetitivo, porque existe aí no mundo afora um contexto dessa teologia do coach, que até mesmo se utiliza desse assunto, que é um assunto muito importante e bíblico, mas distorce esse assunto por um viés ou por uma perspectiva ou mesmo por uma lente triunfalista, da autoajuda e tantas outras coisas, de um antropocentrismo, de uma visão humanista do assunto e não muito por uma perspectiva bíblica sobre o assunto. Mas eu quero pensar com vocês sobre qual é o porquê da raça humana partindo da palavra de Deus. Porque existe um propósito, existe um porquê da raça humana. Deus não me criou e nem te criou sem uma razão de ser. Isso vai contra quem Deus mesmo é. Nosso Deus é um Deus de propósitos. Nosso Deus é um Deus que faz tudo de maneira clara, objetiva. Não existe nada inútil criado no mundo de Deus. E para nós entendermos melhor isso, nós temos que voltar lá, nas origens. O texto clássico de Gênesis, capítulo de número 1, e o versículo de número 26 em diante, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então veja bem, nós, a partir daqui, podemos fazer algumas afirmativas a respeito de Deus. Número 1. É dito que Deus é antes de todas as coisas. De modo que Deus não é matéria. Ou na linguagem de Jesus, Deus ele é o quê? Espírito. Então nós concordamos aqui que antes de existir algo, existia alguém. E esse alguém é o que? Transcendente àquilo que criou. Ele está acima, está além de toda a sua criação. Segundo, é dito que Deus é o que? Plural. Porque o texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós temos aqui, num conceito bíblico cristão, o que é a Trindade, criando todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus, três pessoas distintas. Um Deus, três pessoas distintas. De modo que Atanásio, bispo de Alexandria, no quarto século depois de Cristo, em seu credo ele diz: a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos o quê? Um Deus plural, que criou todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra. Terceiro, é dito que Deus exerce livremente a sua vontade criativa, quando ele diz façamos. Esse exercício da vontade divina é chamado de livre, porque não é determinado por nada, exceto por si mesmo. E quarto e último lugar, é dito no Gênesis que após ter criado o universo, Deus delegou ao homem o domínio sobre a criação. Ou seja, o ser humano recebe, ou mesmo recebeu a autoridade delegada de ser coparticipante da obra criativa de Deus, responsável por preservar a ordem posterior ao caos. Certo autor ainda vai dizer o seguinte: a imagem de Deus no homem possui pelo menos 4 dimensões fundamentais.
espiritual, pessoal, relacional e criativa. Espiritual porque Deus é espírito, pessoal porque Deus é pessoa, relacional porque Deus é plural, criativa porque Deus delegou sua autoridade para que o homem exerça domínio sobre o restante da criação. Então nós temos um Deus espiritual, pessoal, relacional e criativo. E que comunicou isso a nós. De modo que nós conseguimos o quê? Nos relacionar com Ele. Mas vamos aprofundar um pouco mais nosso entendimento a respeito disso. Porque nós precisamos aqui pontuar, a fim de que nós possamos entender de maneira bem breve, claro, qual é o porquê de Deus criar a raça humana, de fazer todas as coisas. Em primeiro lugar, nós vemos o quê? Que o Deus triuno, ele criou o ser humano. O texto disse Deus, façamos. O ser humano é o único ente da criação de Deus em que necessitou de um conselho divino para a sua criação. O ser humano é o único ser criado por Deus que careceu, que necessitou de um conselho divino. A Trindade participando de maneira única, unida, num conselho unido, num conselho intencional para criar o ser humano. Isso prova para nós o quê? Que nossa criação não é por um acaso. Nós não fomos criados o quê? Por um acaso. Havia um propósito eterno estabelecido por Deus na hora de nos criar. Isso é tão maravilhoso porque antes da queda Deus já viu o quê? Providenciado a salvação para os seres humanos. Quando Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz e fala do Cordeiro de Deus que morreu desde antes do que da fundação do mundo. Nós não havíamos pecado contra Deus ainda, mas Ele já havia o que? Providenciado o que? Redenção para nós. Ou seja, a criação do homem não é por um acaso. É intencional. Deus, em Trindade, decidiu nos criar. Ele é tão interessante porque até mesmo também antes do homem cair, ele já viu o que? Nos elegido em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele queria desde o início ter o que? Relacionamento conosco, de modo que ele providencia todos os meios possíveis para que isso não venha a ser quebrado. Ele providencia o quê? Ele providencia destino, propósito para a nossa vida. Leia depois Salmo 139, verso de número 16, antes de eu e você nascer, tudo já estava anotado no seu livro. Antes, Jeremias capítulo 1, verso 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Eu te santifiquei, eu te dei por profeta. O nosso Deus é um Deus que antes de todas as coisas definiu propósito para a nossa criação. De modo que ele já decidiu o nosso futuro com ele. Eis que vou preparar-vos lugar. Desde antes de todas as coisas, ele já havia pensado em nós e já está pensando em nós na eternidade, juntamente com ele. Eu vou encerrar essa mensagem nesse ponto. Amanhã eu vou dar continuidade, porque muitas coisas que nós precisamos abordar aqui. Porque nós precisamos entender o porquê de todas as coisas, o porquê estamos aqui. Não estamos aqui por um acaso, existe um propósito para a minha vida e para a sua vida. Você que me ouviu até agora, saiba que Deus, quando pensou em mim, pensou em você, pensou em coisas maravilhosas.
Ele pensou no melhor que ele tinha. Eis que tenho pensamentos de bem, de paz, não de mal para vós. Esse é o Deus que nós servimos. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.